Olá, irmã, olá, irmão, tudo bem? Vamos iniciar o nosso estudo do livro de Mórmon, que é o tema do Vem e Segue-me. Esse é o manual que foi distribuído hoje na ala. Acredito que vocês, em suas respectivas alas e ramos de unidade, também devem ter recebido. A ala distribuiu hoje, que é um por família. E deixando bem claro para você que está assistindo e tal, e para todas as pessoas que, como hoje eu ajudei os missionários na ala, o livro de Mórmon não veio para tomar o lugar da Bíblia. Pelo contrário, nós usamos a Bíblia Sagrada sim, e ele veio para poder ajudar a gente melhor poder conhecer os ensinamentos e mandamentos. Então vamos lá. A primeira parte fala da introdução. Nós, como a gente vê, primeiro uma explicação, o relato escrito pela mão de Mórmon em placas extraídas da placa de Nefe, e a gente vê que conta a história de dois povos, os nefitas e os lamanitas, que os lamanitas são remanescentes da casa de Israel, também dos judeus e dos gentios, que eles são os principais descendentes dos índios americanos. Também fala do povo do livro de Éter, do povo que saiu lá do outro continente, veio para cá, na época quando o Senhor confundiu a língua por causa da Torre de Babel. E aí, na introdução, fala sobre a explicação do livro de Mórmon, que a gente já viu. Aí temos os depoimentos das três testemunhas, Oliver Cowdery e David Whitmer e Martin Harris. Eles sempre confirmaram aquilo que eles viram, que as placas eram verdadeiras e que o livro de Mórmon é verdadeiro. Depois temos o depoimento das 8 testemunhas, entre eles Samuel Harrison Smith, que foi o primeiro missionário que aqui nesses últimos dias, quem começou as viagens missionárias, a missão de tempo integral. Temos Joseph Smith Sr., pai do profeta Joseph Smith, Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Hiram Page, Hiram Smith e os outros irmãos. Alguns, infelizmente, não se mantiveram firmes, mas eles jamais negaram aquilo que eles sabiam ser verdadeiro e que eles, as 11 testemunhas, eu digo, eles sempre se confirmaram. Que é interessante notar que naquela época a palavra de um homem tinha valor. Quando se um homem dizia que havia deixado de ser criminoso, as pessoas acreditavam, porque realmente era verdade. Então, depois o testemunho do profeta Joseph Smith, da qual ele explica como foi a sua conversão, como foi o recebimento das placas, a tradução, a visita do anjo Moroni, a respeito, e como foi a sua tradução. Então é interessante notar que as coisas não são assim feitas de repente, não são assim obras do acaso. O profeta Moroni, ele teve que durante 4 anos, uma vez por ano, na mesma data, conforme foi ordenado, e ver. E a gente viu uma coisa interessante a respeito da tradução. As pessoas, mas será que ele não inventou ou coisa e tal? Não, é interessante notar que Joseph era um jovem de 14 anos quando teve a primeira visão, e ele não era assim uma pessoa instruída, uma pessoa culta, cheia de formação, vamos dizer assim, de uma formação universitária, acadêmica e tal. Então não teria como ele escrever ou inventar o livro de Mórmon, ele traduziu, Então a gente vê que as coisas do Senhor têm um propósito, que o Evangelho foi restaurado por um jovem fiel e obediente, que ele não tinha, se ele não era instruído, porém ele tinha o Espírito. Não foi uma coisa assim inventada. E eu presto o meu testemunho também, porque o testemunho ele é um dom de Deus, conforme o hino que a gente até costuma cantar na reunião de testemunho, primeiro domingo. Então, porque quando eu conheci a igreja, eu tinha 16 anos, e eu estava com fome de conhecer o Evangelho,
e tal, eu ia em todas as religiões, eu lia, eu estudava, eu pesquisava, mas eu acabava saindo com mais dúvida do que quando eu entrava. E quando um dia eu orei à minha maneira e eu pedi, Senhor, me mostra qual a religião é verdadeira, porque no momento que eu souber, eu vou seguir e eu não vou largar mais. E quando foi um dia, os missionários bateram na minha porta, eu falei, eles perguntaram, você é amigo da Nádia? Eu falei, sim, você estudou com ela, né? Eu falei, estudei. Aí ela pediu para que a gente viesse aqui, uma ex-colega de escola, né? Ela sentiu que ela devia pedir para os missionários irem na minha casa, assim eles foram. Eu vi as palestras, que era naquela época, eu fui estudando, fui tirando minhas dúvidas e tal, e eu me batizei, eu estou com 33 anos na igreja, servi uma missão de tempo integral também, meu filho mais velho também serviu, e, eu tenho, e o meu testemunho eu presto realmente, como eu falei às pessoas, mas a gente vê que ali na introdução o profeta disse que o livro de Mórmon é o mais correto, está desprezando a Bíblia, porque fala que através dele, de seus preceitos, a gente vai se aproximar mais do que de qualquer outro livro. Não é, porque sabemos que a Bíblia passou por reformas, por transformações, por alterações e mudanças, quando teve lá com os romanos, e nós, mas a gente é convidado a orar. E eu orei com real intenção, com real vontade, e eu tive um testemunho de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, de que Joseph é um profeta, que temos o Evangelho restaurado e que nós temos um profeta vivo atualmente, que é a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é a Igreja verdadeira. E o testemunho pessoal que eu presto a você é que assim, antes de eu me tornar membro, eu tentei ler a Bíblia e eu parei nos 10 mandamentos, quando chegou lá em Êxodo 20. Mas depois que eu me tornei membro e com a leitura do livro de Mórmon é que eu passei a ter mais apreço e mais respeito ainda pela Bíblia. Temos a outra escritura, a Pérola de Grande Valor e Doutrina em Convênios, mas aprendemos, né, que a Bíblia é correta conforme seja, tão correta seja a sua interpretação. Então temos que ver da forma correta. E a gente aprende valiosíssimas lições com esses grandes profetas também. Em breve eu vou voltar aqui com outro vídeo e tal, mas presto meu testemunho que eu sei que realmente a igreja é verdadeira, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, e vamos estudar juntos as grandes lições e ensinamentos que tem nesse importante livro, tá bom? Então espero você, se inscreva, indique esse canal para seus familiares, na sua ala, ramo, estaca, distrito, missão, e até a próxima. Obrigado.